Muito bem, pessoal. Amanhã tem Palmeiras e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro sem torcida, faltando apenas 2 rodadas aí para acabar o Brasileirão. O Palmeiras ainda tem chance de levantar a taça do Campeonato Brasileiro, mas para isso precisa de 2 vitórias e que o Botafogo tropece uma vez ou empate 2 vezes aí e o Palmeiras pode ser campeão brasileiro, né, galera? Então bora conferir esse trecho que eu tô trazendo aqui para vocês. Globo Esporte, Jogo Aberto e da ESPN Brasil, trazendo todas as informações do Verdão. Galera, então sem mais delongas, bora conferir. Vamos falar de Palmeiras, porque o sistema defensivo do time do Abel é algo que vem tirando o sono do treinador do Verdão. E amanhã o Palmeiras tem mais uma final pela frente com a defesa de olho. A partida contra o Botafogo ainda não foi totalmente digerida pelo torcedor palmeirense. A derrota que atrapalhou os planos na briga pelo título foi um golpe duro. Fazia mais de 2 anos que o time não sofria 3 gols jogando em casa. Depois de passar o Campeonato Brasileiro todo reclamando da falta de pontaria dos atacantes em partidas importantes... Temos uma na cabeça do Lopes, temos uma na cabeça do Maurício, temos uma nos pés do Rony, mais um jogo que se resume em eficácia. O Abel mudou o foco da cobrança. Defensivamente, se calhar temos que melhorar aí, se calhar eu vejo ao contrário. Apesar da reclamação do Abel, a defesa palmeirense teve uma leve melhora de desempenho nesse Campeonato Brasileiro. Na última edição, até a 36ª rodada, o time tinha sido vazado em 32 oportunidades. Nesse ano, além de sofrer 1 gol a menos, a equipe saiu de campo com a baliza 0 em 16 partidas. Um jogo a mais do que na última temporada. O que ajuda a explicar essa sensação do Abel de que a defesa precisa melhorar é que o time perdeu alguns jogos decisivos, com falhas bobas. São decisões que você toma ali na hora, são milésimos de segundo que você tem que pensar e tomar uma decisão. Infelizmente, não foi uma boa decisão da minha parte. Outro fator é a dificuldade que o português tem tido para dar sequência para os titulares da defesa. No último mês, o treinador palmeirense teve de fazer muitas mudanças no time, com trocas na zaga, nas laterais e no meio-campo. Na partida de amanhã contra o Cruzeiro, Gustavo Gomes e Marcos Rocha vão cumprir suspensão. Mike e Murilo devem ser os escolhidos. O jovem Vitor Reis, tão elogiado pelo técnico Abel Ferreira, vai seguir no time, com a expectativa de conquistar o Brasileirão logo em sua primeira temporada no profissional. Eu quero coroar esse ano maravilhoso que foi para mim, né, com o título, com esse elenco aí, porque eu quero que seja um ano maravilhoso para mim. E é isso, eu luto, eu trabalho todo dia para que esse troféu possa vir pra gente aí. Tá ligado, né, Dedê? Palmeiras com a calculadora na mão e é o seguinte, tem que vencer o Cruzeiro, ponto. Além disso, vale dar aquela secadona no Botafogo contra o meu Inter, porque ainda o palmeirense sonha com o título, mas tem um adversário pesado. Há possibilidades, hein? A relação Palmeiras e Mineirão reserva emoções distintas para o palestrino. A última final que jogou por lá, o Verdão perdeu a Supercopa nos pênaltis para o São Paulo. Mas a última partida de Brasileirão, há exato 1 ano, garantiu o 12º título para o Alviverde. Hendrick abriu o placar e mesmo com o empate do Cruzeiro, a Sociedade Esportiva fez a festa no gramado. Em 2024, de novo a Raposa pela frente, mais uma vez no palco histórico do futebol brasileiro, que nessa quarta deve ter os portões fechados. O Ministério Público de Minas havia recomendado torcida única, porém a CBF preferiu impedir a presença de público dos 2 lados. Depois disso, o governo de Minas entrou na justiça e ainda tenta fazer com que apenas os cruzeirenses possam entrar no estádio. Toda essa indefinição ocorre por causa daquele confronto em outubro, envolvendo as organizadas dos 2 clubes, que terminou com um cruzeirense morto. A diretoria alviverde acatou a resolução da CBF, só que também criticou a segurança pública mineira por não traçar um plano de recepção das 2 torcidas num jogo tão importante. Temos que ir no Mineirão, fazer um grande jogo, procurar impor o nosso jogo, mesmo fora de casa, sem os nossos torcedores. Mas vamos fazer de tudo para conseguir o nosso objetivo
que é os 3 pontos. Pelo menos no Mineirão, o retrospecto recente é positivo. 7 jogos de invencibilidade no tempo normal, com 2 vitórias e 5 empates. Por lá, não perde há mais de 3 anos. E você, palmeirense, quer mais um motivo para acreditar? O Verdão tem a 2ª melhor campanha fora de casa nesse Brasileirão, com 32 pontos conquistados. A mentalidade ainda é positiva, a gente tem que fazer a nossa parte. Independente do que o Botafogo fizer ou não, a gente tem que conquistar os 6 pontos, né? Fazer a nossa parte bem feita e depois ver como que vai ser os resultados deles. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que estar com a mentalidade boa, acreditar até o final que a gente ainda possa conquistar esse título, que é muito importante. Resumindo, o Palmeiras não pode nem pensar em ter um resultado pior que o do Botafogo. Precisa fazer um placar igual ao do jogo do líder ou melhor. Caso contrário, o Brasileirão acaba. E a única combinação para o Alviverde terminar a penúltima rodada na liderança é vencer o Cruzeiro, além de torcer por uma derrota do Fogão contra o Inter no Sul. Para isso, o atual bicampeão brasileiro conta com armas que já estiveram do outro lado. Um desses exemplos é o lateral Mike, que vai jogar no lugar do suspenso Marcos Rocha. Eu joguei lá, sei como é. Sempre é muito difícil jogar contra o Cruzeiro. O Gomes e ele, Eduardo Pereira Rodrigues. Provável titular nessa quarta, Dudu inclusive poderia estar do lado da Raposa nesse segundo semestre, mas voltou atrás e resolveu ficar. Já pensou se o final de toda essa novela reserva um protagonismo pro camisa 7 alviverde, justamente contra o Cruzeiro? Falaram tanto no Cruzeiro contra o Corinthians, Cássio, não aconteceu, não é? E agora a gente vê de novo essa probabilidade aí dos confrontos. E esse confronto sempre é tradicional, Cruzeiro e Palmeiras. Tem a questão de se vai jogar com torcida ou não, tem liminar acontecendo. Agora, para o Palmeiras especificamente, o importante é vencer essa partida. Não interessa qual é o resultado, porque precisa ter chance ainda e fazer a sua parte. O Botafogo é outra história, mas o Palmeiras precisa ganhar o jogo, é só isso. É só isso, e precisava ganhar o jogo do Botafogo, que era só isso, jogando em casa com tudo a seu favor, né? Porque torcida, campo, igualdade na pontuação contra o Botafogo, e o Palmeiras não conseguiu fazer a lição de casa. Agora precisa vencer e torcer para o adversário. Nessa rodada anterior que a gente está falando agora de Palmeiras e Botafogo, era só o Palmeiras vencer e ficaria nessa rodada muito mais tranquilo. Agora a situação mudou, a questão mental que a gente falava do Botafogo agora passa para o Palmeiras. Como é que o Palmeiras vai responder o torcedor? Qual vai ser a resposta do Palmeiras nessa partida contra o Cruzeiro, que também, meu Deus, hein? Que dificuldade de entender o futebol do Diniz. Na teoria, o Cruzeiro é um time muito, mas muito mais bagunçado. O Botafogo é uma equipe organizada. Palmeiras tem elementos para ganhar essa partida mesmo fora de casa. Agora, falando nessas duas torcidas, 10 suspeitos de participar da emboscada contra torcedores do Cruzeiro foram presos aqui em São Paulo hoje. E a repórter Ana Weber tem mais informações. Olá, Ana. Olá, Renata. A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã desta terça-feira 10 suspeitos de envolvimento ao ataque a um ônibus da torcida do Cruzeiro, a Máfia Azul, no mês de outubro, numa rodovia aqui em São Paulo. Os presos seriam integrantes da torcida organizada do Palmeiras, Mancha Alviverde. Estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão temporária e 23 de busca e apreensão na capital e em outras 5 cidades do estado. O inquérito policial do caso apura crimes de homicídio, tentativa de homicídio, lesões corporais, incêndio e dano. As investigações começaram depois de uma emboscada na madrugada de um domingo do dia 27 de outubro, na rodovia Fernão Dias, quilômetro 65, em Mairiporã. A torcida organizada do time mineiro voltava de Curitiba, após acompanhar o time em um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, quando foi surpreendida pelos torcedores do time paulista. A Polícia Rodoviária Federal informou que o confronto teria envolvimento de mais de 100 membros das duas torcidas organizadas. O ocorrido deixou 17 pessoas feridas e um torcedor do Cruzeiro morto, identificado como José Vitor Miranda, de 30 anos. Em novembro, a polícia prendeu 2 envolvidos. A polícia segue procurando o presidente da Mancha Alviverde e outros 2 dirigentes por suspeita de idealizar, planejar e participar da emboscada. Volto com vocês. Obrigada, Ana. Eu não gosto de falar de torcedores organizados neste caso específico. Aí são criminosos, procurados agora pela polícia
E realmente o que se fez, o que aconteceu, isso não tem nada a ver com futebol. Essas pessoas usam o futebol como escudo, como elemento para justificar crimes. E isso não pode acontecer. Então, que eles realmente sejam detidos, que eles possam esclarecer o que aconteceu e que os culpados sejam punidos, Dedê. E alguns milhões de alviverdes fora, olhando também essa partida e torcendo para o Internacional. Palmeiras, então, Tonhão, sem Gustavo Gomes e sem o lateral direito, ou é o Marcos Rocha, é isso? Marcos Rocha. Isso, exatamente. Os dois, o Marcos Rocha foi expulso na derrota para o Botafogo na semana passada e o Gustavo Gomes por acúmulo de cartões amarelos. Então são os dois desfalques confirmados do Palmeiras. Provavelmente Mike e o Murilo devem entrar então nessas vagas. O Palmeiras que vem dessa derrota para o Botafogo, né, depois de crescer muito os olhos, né, para buscar esse inédito tricampeonato brasileiro, agora fica mais difícil. Precisa exatamente também dessa ajuda do Inter. O Palmeiras que vai encerrar o Brasileirão no fim de semana contra o Fluminense. O Fluminense brigando ainda, né, nessa zona de rebaixamento, brigando para não cair. E a gente ainda não sabe se o jogo amanhã, Cruzeiro e Palmeiras, terá torcida. O governo de Minas Gerais, junto com o Ministério Público, entraram com uma ação na Justiça de Minas Gerais, tentando que o jogo tenha a torcida do Cruzeiro. Por enquanto o jogo tem portões fechados por causa da emboscada, né, depois de tudo que aconteceu na Fernão Dias no mês de outubro, emboscada de torcedores numa organizada do Palmeiras, da Mancha Alviverde, contra torcedores da Máfia Azul do Cruzeiro. Um torcedor morto, 17 feridos, e exatamente nesta manhã de terça-feira tivemos uma ação da Polícia Civil, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Foram cumpridos 10 mandados de prisão, 13 foram expedidos, 10 foram cumpridos, então tem 10 torcedores que estão presos. Também foram feitas buscas e apreensões, 23 mandados também para isso, aqui na região da Grande São Paulo, em Bragança Paulista também aqui perto. Mas é isso, tem muita, ainda tem essa espera então para ver se a CBF vai acatar, se ela vai mudar a decisão, ou se uma liminar vai conseguir que torcedores do Cruzeiro amanhã então compareçam para essa que será a despedida dos torcedores do Cruzeiro, do time também, né, da torcida. Por enquanto então portões fechados, e para o Palmeiras valendo então essa, ainda sonhando com esse título do Campeonato Brasileiro, Bruno. Obrigado, viu, Antônio Chamorri. Nessa, como a gente discutiu muito ontem aqui, o torcedor do Cruzeiro sendo prejudicado, né? Porque, poxa, foi uma briga envolvendo os torcedores, ou provocada pelos torcedores do Palmeiras, que armaram a emboscada contra a torcida do Cruzeiro, e os cruzeirenses não vão poder entrar no estádio. Vamos ver aí qual vai ser a determinação. Então é isso aí, né, pessoal? Amanhã tem jogo importante, Cruzeiro e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão, para ele, só interessa a vitória, se quiser continuar sonhando aí com o título do Campeonato Brasileiro, né? Para isso, o Botafogo também precisa tropeçar pro Verdão ter chance aí de levantar a taça, né, galera? Então, o Palmeiras tem 3 pontos a menos que o Botafogo. Então, se o Palmeiras empatar na quantidade de pontos que o Botafogo, o Palmeiras consegue ultrapassar o Botafogo, porque vai ter uma vitória a mais, porque para isso o Botafogo precisa de perder. Ou então 2 empates e 2 vitórias do Palmeiras, o Palmeiras também consegue ser campeão, galera. Que seria uma buscada épica e mais uma vez a virada no final, né? O Botafogo acabou de ser campeão da Libertadores aí, jogou muito bem contra o Atlético Mineiro com um jogador a menos e conseguiu levantar a taça. Vamos ver aí se a galera vai jogar contra o Inter aí na ressaca e o Palmeiras consiga arrancar conseguir os 3 pontos contra o Cruzeiro e esperar o tropeço aí do Botafogo contra o Internacional, se realmente quiser ser campeão brasileiro, galera. Então vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!